Olá, galera, muito bom dia para vocês. Vamos seguir conversando um pouco sobre fundos de CRI, oportunidades em fundos de papel. Então, a gente tem aqui a tabela nova do dashboard, que a funcionalidade taxa líquida online. Eu acho que essa é a principal funcionalidade para ajudar a gente nesse momento de baixa de mercado, para a gente selecionar bons produtos, tá? Então, os fundos que estão marcados em azul já estão com essa funcionalidade online. Coloquei mais alguns produtos aqui nessa cesta, queria mostrar para vocês. E aí eu fiz um ranking, né? Fiz uma separação desses produtos aqui considerando especificamente prateleira 1 produtos de alta liquidez, porque na minha visão é interessante nesses momentos que estresse no mercado, a gente está posicionado especificamente em produtos de alto patrimonial, alta liquidez, marcas conhecidas no mercado, né, produtos que têm um histórico, têm uma tradição, aonde especificamente o spread entre compra e venda é baixo, então se você precisar entrar, precisar sair, aumentar a posição, você acaba não tendo uma perda relevante, tá, em momentos de estresse de mercado nesses produtos aqui, porque eles têm volatilidade menor. Então, separei basicamente prateleira 1, produtos de maior patrimonial, maior liquidez, menor volatilidade, tá? Especificamente estão aqui os fundos da Quineia, a maioria deles está aqui o HGCR, então a gente tem uma cesta muito boa de produtos aqui. Do outro lado, prateleira número 2, essa tabela está disponível lá no Excel para vocês, a gente tem fundos que, na minha visão, são fundos bons, por exemplo, a FHI está aqui, vários outros fundos muito interessantes também, SNCI, que estão com uma taxa média muito boa, tá? A taxa média online, a gente tem no planilha do dashboard N2 aqui, só que são fundos de menor liquidez, é um fundo de menor patrimonial, lá na casa dos seus 400 milhões, 300 milhões de patrimonial, mas ainda assim, fundos muito bons, muito, né, promissores aqui, e aí fica a critério de cada um, né, estudar, analisar para tomar a sua decisão. O ranking que eu faço aqui também é sempre elencando por critério de taxa média líquida. Então vamos direto já à nossa primeira tabela aqui para a gente conversar sobre ela. Olha só que interessante. Então, na prateleira número 1, qual fundo hoje estaria com a maior taxa média? É o caso aqui, por exemplo, do Kinea Hedge Fund, tá? Eu coloquei um Hedge Fund aqui no meio, vocês vão ver que na outra tabela também tem alguns multi-estratégia, alguns Hedge Fund aqui no meio. E esse fundo específico, eu acho ele interessante porque ele tem mais 50% em CRIs, com uma taxa muito interessante, tijolo, ele tem uns 20, 25% na carteira ali, também tem um pouco de ações, tá? Mas, assim, ele tá com uma taxa de sensibilidade, né, muito interessante. Perceba que o Skinner Hedge Fund, ele tem uma liquidez excelente, é um fundo de quase 2 bi, e ele está hoje negociando a esse preço aí, PVP de 0,89, o preço online dele, 88,22, fechou o pregão de ontem, né? Então, ele ficaria aqui, na minha visão, na prateleira número 1, porque é um fundo que está com uma taxa média de IPCA mais 13%, 13,1%, uma taxa super interessante. Então, coloquei prateleira 1 positivo, que né, Hedge Fund, estou posicionado nele, comprei um pouco das cotas aqui, tá? E vou seguir monitorando. Para mim é uma boa oportunidade esse produto aqui. Não é recomendação, logicamente, como sempre os vídeos aqui, né? Segundo fundo, em questão de tabela de sensibilidade favorável, seria o Kinea High Yield, né? O Kinea High Yield todo mundo conhece muito bem, o fundo ainda negocia com um pouco de ágio, tá? 1,01, embora assim, né, para esse histórico de negociação desse fundo, 1,01 já é um valor até que interessante, ele sempre negociou com ágio esse produto aqui. Então, esses preços aqui, ele está pagando um equivalente a CDI mais 3, então veja, poxa, CDI mais 3 líquido, tá? Quando você compara, por exemplo, o Azim tem um CDI mais 3,5 líquido, né? O bruto dele é CDI mais 5, mas o Azim tem um CDI mais 3,5, mais 3,6 líquido. Aqui a gente está falando no fundo em papel, né, que teoricamente que é high yield, mas não é tão high yield assim. Se você olha as operações dele, compara com o mercado, você vê que é um fundo bem tradicional, bem clássico, as operações com taxas interessantes também. Veja, um fundo desse pagando basicamente CDI mais 3 líquido, tá? De carrego. Então, olha só, para mim, uma oportunidade também super interessante. Fundo de 3 bilhões, muito estável, volatilidade baixa, né? Enfim, esses fundos aqui, né, realmente eles têm essa particularidade de serem fundos muito líquidos, muito negociáveis, fundos muito bom nesse aspecto aí de spread de compra e venda muito baixo, tá? Então, na minha opinião, né, também uma excelente opção aqui, posicionei nele também, que né, é high yield. Outro fundo, que foi, acho que o Benito comentou, né, o que né, é Unique, não olhava muito para ele antes, mas quando eu vi essa taxa, achei muito interessante. Ele negocia hoje também muito parecido com o que né, é high yield, está com um carrego líquido de CDI mais 3,2 aos preços atuais. Então, na minha opinião, também uma boa pedida, tá? Em quarto lugar aqui nesse ranking, né, ranking, logicamente, ranqueamento por taxa, né, a gente teria quarto, quinto e sexto, três fundos que estão muito parelhos.
em questão de taxa líquida. Então, tem aqui o HGCR, que está com uma taxa líquida de 9,1. Claro, o preço dele subiu aqui, né? Vocês viram, o preço agora está 97, mas para quem pegou a 95, 96, conseguiu taxa líquida de 10, tá? A 95 aqui já conseguiu taxa líquida bem favorável. Eu acabei comprando esse fundo aqui realmente quando ele deu essas mínimas aí, mas ainda assim, né, é um fundo extremamente high grade, né, negociando aí IPCA mais 9. Então, esses produtos aqui, o KNIP, mesmo caso também, KNIP segue negociando com desconto a uma taxa líquida de 9,1. E a gente tem o KNSC muito parelho também, o IPCA mais 9,2, tá? Então, coloquei esses produtos com taxa mais baixa, mas mais para neutro, né? O KNIP aqui, o HGCR, na verdade, eu tinha colocado o comentário dele positivo quando ele estava com a taxa mais alta, né? Próximo de IPCA mais 10. Agora já está próximo de IPCA mais 9, na minha opinião ainda segue positivo, né? Em função da qualidade do produto aqui, mas é fator de decisão individual de cada um, não é recomendação. Você precisa ver se IPCA mais 9 atende a sua expectativa, tá? Um carrego de IPCA mais 9 ou não, se você quer carregos mais altos. Por exemplo, logicamente, CNEA High Yield, CNEA Unique, com CDI mais 3, eles vão dar quase um IPCA equivalente a IPCA mais 11, tá? Então, IPCA mais 10,8. Esse é um nível, por isso que eles estão aqui no ranking, na prateleira, à frente dos demais produtos. Então, o CNEA High Yield, CNEA Unique, sim, eles estão pagando mais do que os fundos que estão abaixo aí. E por último, o KNCR, né, que o carrego líquido dele é basicamente um CDI mais 1. Então, aqui fica claro, né, se a gente tivesse que escolher, por exemplo, se eu tivesse que escolher entre um KNCR, por exemplo, e, digamos assim, um KN, um KNEA Unique, ou um KNEA High Yield, escolheria, logicamente, pelos fundos de melhor taxa aqui. Logicamente, o KNEA, o KNCR, né, ele tem, na verdade, as operações consideradas mais high grade no universo KNEA, né? Mas para mim, olha, né, é uma diferença de taxa aqui entre CDI mais 1 líquido e CDI mais 3 líquido. Eu ficaria com o KNEA High Yield ou KNEA Unique, tá? Não é recomendação, mas eu tô falando para vocês minha opinião e o que eu tô fazendo aqui, tá? E aí cada um faz seu filtro de acordo com o seu perfil. Então, segunda prateleira número 2. Aqui a gente vai para os fundos que, como eu falei para vocês, tem menor liquidez, à exceção do CPTS, tá? Que tem uma liquidez excepcional, né? Mas, enfim, coloquei ele na prateleira número 2 aqui, porque ele é mais volátil, basicamente por isso, tá? Então, prateleira número 2, coloquei dois fundos high yield aqui, a gente tem o exemplo aqui do RZAC, né? Tem o exemplo do CACR também, com operações do maior nível de risco, maior nível de carrego natural, e o RZAC, por exemplo, negocia um carrego aí, fechamento aí de IPCA mais 14,7, então um fundo que tem sim uma capacidade de gerar valor muito grande, logicamente tem seus riscos associados também. CACR está negociando a um IPCA mais 12,4, tá, de carrego líquido, está muito próximo do VP. Esse fundo, para quem lembra, já teve negociando a 1,05 mês passado, agora já se encontra com 0,99, com o carrego de IPCA mais 12,4. Então, para quem tem mais o perfil de fundo high yield aqui, né, quem sabe vale a pena dar uma lida no relatório, dar uma olhada nesse produto aqui especificamente. Outro fundo que chama bastante atenção, a FHI, né, um fundo muito bom, tem uma fortaleza muito grande, vários requisitos aqui, já falamos dele aqui no canal, negociando hoje 0,99 aqui, R$95, né, com o carrego aí de IPCA mais 11,9, então uma super boa pedida, coloquei positivo nesse momento aqui, né, aqui na classificação dele, porque acho que é interessante, né, um fundo bacana, embora eu tenha preferência por prateleira número 1, por função de liquidez, por função de brand, spread de entrada e saída, né, tenho preferência por prateleira 1, não deixe de olhar para esses fundos que estão na prateleira número 2, tá, na minha opinião a gente tem sim boas opções aqui, tem de upside também. CPTS em terceiro, um carrego equivalente IPCA mais 12 aos preços atuais, tá, bem descontado. SNCI com 0,9, negociando R$88, também está dando um carrego equivalente IPCA mais 12 praticamente, tá? Então, atenção a esses produtos, várias oportunidades. O ICRI está negociando a 0,94, já teve bem mais barato, né? Já teve a 0,9, mas mesmo a 0,94 de P sobre VP, que é esses R$94, aí basicamente ele está pagando praticamente um IPCA mais 11 de carrego. Clean, mesma coisa, IPCA mais 11 também. E o KNEA Acreditas, por último nessa lista aqui, pois apesar do desconto, ele ainda assim acaba tendo um carrego mais baixo, então 9,6, IPCA mais 9,6 aqui, e é um fundo de menor liquidez também, vale a pena a gente comentar isso, por isso que é o único dos KNEAs que eu coloquei na prateleira 2, função de classificação de liquidez aqui, tá? E classificação de taxa também em relação aos demais, vocês veem que ele está por último nessa lista aqui da prateleira 2. Então, essa é uma prateleira muito individual, logicamente não é recomendação, né? Reforçando mais uma vez, mas são fundos que eu acho, né, produtos aqui de qualidade interessante, que a gente deve sim olhar com bastante critério, com bastante
carinho antes de fazer os aportes, mas na minha opinião, né, estou posicionado aqui em papéis, conforme eu comentei com vocês, né, pretendo aí oportunisticamente continuar aumentando essa alocação em papéis, porque o ciclo de IPCA que vai vir à frente, com certeza vamos ter um ciclo forte aqui. Então, na minha opinião, é uma operação boa para a gente ter os dividendos, né? Logicamente, não ter nada acruado dentro do produto. Vários produtos aqui têm reserva ainda, então é uma situação confortável, né? Com o IPCA mais alto, eles vão conseguir repassar mais, tá? Em algum momento, essa marcação a mercado vai parar de machucar o VP dos CRIs também. E esses fundos vão ter possibilidade de aumentar o VP deles, logicamente aumentar a cota junto também. Então veja, é diferente daquele momento que a gente teve um desconto nos fundos de CRI por tema de deflação. O momento é bem desconexo aqui, existe uma assimetria. Pelo seguinte, a gente tem inflação alta, né? Vocês viram o último IPCA, vocês viram a tendência de IPCA futuro para frente, né? Então a gente tem um momento inflacionário já precificado, só que a gente tem os produtos de renda variável, os fundos de papel, apanhando igual se estivesse na deflação, né? Com bastante nível de desconto aqui, bons papéis com um nível de desconto ótimo, né? Isso devido justamente ao estresse, aos ruídos fiscais, a tudo mais que a gente tanto fala aqui no canal, né? Que tem precificado a taxa DI para cima, basicamente é o risco Brasil precificado aqui nesses produtos aqui, mas, né, a economia segue resiliente por momento, né, desemprego baixo, a gente tem sim o tema da inflação aqui, o tema do fiscal, sim, ele pode causar algum dano futuro, né, até forte na economia, mas o mercado está cobrando esse preço, pressionando e cobrando o preço para os ativos de risco, logicamente, né, para estar posicionado em ativos de risco, devido a essa situação fiscal que a gente tem no país. Isso está criando assimetrias muito interessantes nesses produtos de crédito que a gente está vendo aqui, na minha opinião, especificamente fundos de papel, seja CRI, seja infra, a gente tem várias possibilidades, várias taxas líquidas acima de 10 também. Então, taxa líquida acima de 10 em infra CDI com taxa líquida acima de 10, fundo de CRI de excelente qualidade, com taxa líquida variando entre 10 e 12, tá? IPCA mais 12. Então, assim, olha, um momento sensacional que a gente está passando aqui para fazer o buy the dip, né? Comprar o fundo do poço aqui no Brasil, tá? Enquanto isso, o cenário americano, vocês estão vendo rally de Natal correndo, né? Então, acredito que é uma boa alternativa para nós, logicamente, assim, na minha opinião, já estava posicionado nos Estados Unidos, surfar esse rally de Natal aí, até onde der, né? Até o momento que fique favorável. E no Brasil, o cenário é o contrário, o cenário é mais achar os fundos aqui, comprar bons produtos na base de fundo, como fazer o buy the dip aqui no Brasil. Tijolos também segue baixando o preço, vocês viram o último vídeo dos tijolos, né? Então, assim, o cenário aqui continua bastante favorável, até que saia esse pacote, né? Se é que vai sair, né? Talvez o pacote dê um repique para cima, mas ainda assim a gente tem o suporte, a gente tem o fundo de mercado acontecendo, o IFIX segue numa condição ainda bastante favorável de negociação. Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.